Muito boa noite a todos. Em nome da Universidade do Porto, da Reitoria da Universidade do Porto, gostaria de dar as boas-vindas aqui à Casa Comum para esta conferência, dividida em 2 dias, das utopias do passado às utopias do futuro, hoje dedicada à utopia da hospitalidade e amanhã dedicada à utopia da igualdade de género. Gostaria de agradecer, obviamente, a presença de todos aqui e cumprimentar, muito em particular, o nosso parceiro nesta organização, o Fórum Demos, a quem muito agradecemos a presença e passarei já a palavra de imediato, daqui a pouco, para fazer também uma nota de abertura. Gostaria também de referir que a organização desta conferência tem também, para além da parceria entre a Reitoria da Universidade e o Fórum Demos, tem o apoio do Centro Nacional de Cultura e também da Cooperativa Árvore. Este tema que nos traz aqui é evidentemente muito importante também para o universo da universidade, não só a questão que iremos amanhã, a igualdade de género, mas também aquilo que hoje vai ser aqui abordado, a hospitalidade. Evidentemente que vamos falar aqui em particular a questão dos refugiados e das migrações, mas tudo isto é importante porque também temos um papel a desempenhar e, portanto, vai ser obviamente com muito interesse que iremos aqui escutar o relatório também, o relatório que nos vai ser entregue pela Assembleia de Cidadãos a respeito da reunião que tiveram ainda hoje à tarde. Será com muito interesse que vamos escutar as recomendações que nos vão ser dirigidas e que, portanto, certamente nos farão refletir e tomar decisões para um futuro mais próximo possível. Gostaria também de agradecer, naturalmente, a todos os palestrantes da sessão de hoje, que estão alguns presencialmente, outros remotamente, e, portanto, resta-me apenas, antes de passar a palavra à doutora Inês Granja, pelo Fórum Demos, agradecer a presença de todos e desejar uma excelente conferência e que saiam daqui, efetivamente, boas recomendações para o nosso funcionamento enquanto a nossa interação enquanto cidadãos e as recomendações também para o funcionamento em termos de uma academia, como é que a própria universidade deve trabalhar, melhor trabalhar neste contexto. Muito obrigada. Passo então à doutora Isabel Granja. Muito obrigada. Muito obrigada pela introdução. Começo por agradecer a todos a presença, uma vez mais. Como foi dito, venho cá, no fundo, fazer uma pequena introdução ao projeto da Assembleia Cidadã, que hoje, que esta tarde, começou a sua segunda edição. E segunda porque a primeira foi no ano passado, em Valongo, que se inseria na altura num festival que chamamos Trans-Europa, e este ano que se insere, por sua vez, no projeto de Abril a Abril, relativo às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Então, esta Assembleia Cidadã de 2023 concentra-se em 2 dos tópicos que aqui vamos tratar entre hoje e amanhã: a hospitalidade, a diversidade e a igualdade de género, sendo que no dia de hoje a Assembleia foi composta por 20 participantes e amanhã prevê-se que tenha o mesmo número. Este grupo é muito diverso, é composto por cidadãos engajados, ativistas, ONGs, empresas, universidades, técnicos de diferentes municípios, e a ideia é ouvi-los acerca das suas experiências pessoais e profissionais nestes domínios. Aquilo que revelou hoje, mas melhor que eu, a Joana depois poderá avançar um pouco mais sobre isso, foi que realmente, esta parece-me a minha impressão, é que realmente momentos como este são essenciais para aproximar estes diferentes corpos, não é, da sociedade, e espera-se alcançar objetivos comuns. E sonhar em comum, que de certa forma também é isso que estamos aqui a fazer. E aproximar as gerações, que também é outro dos objetivos. Isso nem sempre é possível quando fora de círculos como este. E, portanto, de alguma maneira, o encontro de hoje e de amanhã tem essa virtuosidade. Esperamos nós, pelo menos. Bom, está
a síntese feita acerca destes 2 dias, de forma relativamente superficial, mas pelo menos para que compreendam de que forma é que surge e para onde vai esta Assembleia. Se calhar acrescentar apenas que a Assembleia do ano passado produziu um relatório comum. Na altura, contrariamente à deste ano, em que no fundo se criaram 2 círculos temáticos, no ano passado fizeram-se grupos a partir das diferentes comunidades em presença. Fez-se um grupo de pessoas ciganas, um grupo dedicado às questões das pessoas afrodescendentes e outro das pessoas migrantes e refugiadas, e criou-se um relatório comum feito por todos esses diferentes círculos, que foi apresentado, nomeadamente na Assembleia da República, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Este ano, o objetivo é também levar as recomendações que foram produzidas hoje e que vão ser produzidas amanhã a diferentes organismos públicos e, portanto, dar voz a estas vozes, não é? Ou ampliar as vozes que em presença. É essa a nossa ambição. Espero que tenham certeza que, na realidade, isto tem pernas para andar, e é isso. Desejo os melhores trabalhos para amanhã e hoje a Joana vai apresentar a síntese dos trabalhos do Grupo Hospitalidade. Okay, obrigada. Peço a todos que agora vão estar aqui, a todos os convidados, ao Álvaro e a todos os convidados que se aproximem, porque é a vossa vez. Obrigada. Ok. Tem aqui dois. Vamos passando. Sim. Este está ligado. Alguma recomendação em relação aos... Não, já está. Então, muito boa noite. Muito obrigado a todos por virem a este debate. Como já foi explicado, quer pela senhora vice-reitora, quer pela Inês Granja, isto insere-se num projeto mais vasto, que é um projeto que procura olhar o que foi a resistência cultural em Portugal antes do 25 de Abril, que valores, que utopias, que ideais defendia essa resistência cultural à ditadura, agora que nos aproximamos dos 50 anos do 25 de Abril, e o que é que isso significa hoje? O que é que falta cumprir? O que é que se devia cumprir nos próximos... Eu não digo nos próximos 50 anos, porque isso é prever longe demais, mas nos próximos anos, quais são os grandes desafios que se colocam à democracia portuguesa? A partir de um debate que é feito, como foi explicado, por grupos de ativistas da sociedade civil, sobre grandes temas que nós identificamos como sendo grandes temas de hoje, e alguns deles foram, e certamente foram todos eles, tratados por essa resistência cultural antes do 25 de Abril. Resistência cultural, estamos a falar do que faziam os artistas, as associações culturais. No Porto podemos pensar o teatro, a Cooperativa Árvore, o Cineclube do Porto, todo um conjunto de iniciativas muito importantes que havia antes do 25 de Abril, e em Lisboa, e é um grande privilégio contarmos com a colaboração do Centro Nacional de Cultura, não é porque fica na rua António Maria Cardoso, não é? É uma coincidência histórica, mas porque foi exatamente um centro de resistência cultural. Nós temos um painel para discutir esta questão extremamente interessante. Temos connosco a senhora Alta Comissária para as Migrações, Sónia Pereira. Muito obrigado por ter vindo, porque é a pessoa com quem nós queremos influenciar, não é? A sociedade civil quer sempre influenciar o poder. Temos alguém que a gente quer influenciar. Temos, por videoconferência, o Guilherme de Oliveira Martins, que é administrador da Fundação Gulbenkian e presidente honorário do Centro Nacional de Cultura. Temos connosco a Teresa de Sousa, que todos conhecem, que é jornalista, que foi refugiada e, portanto, recebeu a hospitalidade quando teve que sair de Portugal durante a ditadura, e, portanto, é uma experiência também extremamente importante.
e temos a Sónia, não, e temos connosco a Joana Topa, que vai fazer a síntese do que foram os debates e quais são as recomendações. Eu, como sugeria, como método de trabalho para esse, era começássemos a ouvir o Guilherme de Oliveira Martins a falar-nos um pouco do que é que foi a resistência cultural antes do 25 de Abril, depois ouvíssemos a Joana dizer-nos de forma sintética quais são as conclusões principais, para depois ouvirmos a Teresa de Sousa e a Alta Comissária, no fundo, já elas tomando em consideração quer o que foi a resistência cultural, quer quais são as recomendações deste grupo, e depois abriríamos o debate para a assistência. E sem mais, eu dava a palavra ao Guilherme de Oliveira Martins, agradecendo-lhe muito mais esta participação do Centro Nacional de Cultura numa iniciativa esta do Fórum Demos, com a Universidade do Porto e com a Cooperativa Arva, agradecendo evidentemente também muito à Universidade do Porto a hospitalidade que nos dá aqui, a palavra é certa, para começar então esta nossa sessão. Guilherme, por favor, a palavra é sua. Com todo o gosto, espero que me ouçam bem. Eu estou a ouvir tudo magnificamente. Quero naturalmente saudá-los a todos, pedir desculpa de não poder estar presente aí, porque tinha um outro compromisso aqui em Lisboa, e pego já na palavra do Álvaro Vasconcelos, dando nota do seguinte: ao falar do tema de hospitalidade, nós, antes de mais, não podemos esquecer que a hospitalidade tem uma origem semelhante, mas um sentido inverso de hostilidade. É o outro, é a relação com o outro. Hostilidade quando ela é negativa, hospitalidade quando ela é positiva. E como o Álvaro Vasconcelos referiu, não podemos esquecer que há uma tradição no sentido de, por um lado, indo ao encontro do Covid, e 19, muitos escritores, Almeida Garrett, Alexandre Bueno, conheceram o exílio, e esta ideia que pressupõe um trabalho à distância, mas um trabalho que visa fundamentalmente influenciar positivamente Portugal. E por isso as experiências de exílio são experiências que conhecemos em várias dimensões. O Álvaro fez essa experiência, a Teresa de Sousa fez essa experiência, e devo dizer que aqui há algum tempo, numa outra iniciativa também com os mesmos promotores, nós falámos da necessidade de compreendermos que nos objetivos de democratização e descolonização, o problema do exílio também ocorreu relativamente a outros democratas que lutaram pela autodeterminação e pela independência dos seus Estados. E, nesse sentido, eu começaria por referir que em Portugal há, por um lado, uma necessidade, uma exigência de um trabalho contínuo pela liberdade. Isso aconteceu no passado, em virtude da experiência triste, trágica da Inquisição, que obrigou a que muitos resistentes tivessem de sair do país, e durante o período da ditadura, desde 1926
1974, houve muitos portugueses que foram obrigados a exilar-se. Esta questão é uma questão que eu limito-me a indicar de uma forma telegráfica, uma vez que houve uma grande discussão em Portugal sobre o papel ou não papel dos estrangeirados. O que é que isto significava? Isto significou aqueles que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, designadamente a partir do século XVIII, sobretudo, influenciaram a partir das suas experiências internacionais. Muitos de exílio em virtude de campanhas bonitas, da questão dos cristãos. O facto de figuras proeminentes como Ribeiro Sanches desenvolver a sua atividade na Holanda, a Universidade de Leiden, onde ele era professor, tendo sido também conselheiro da czarina Catarina II da Rússia. E, portanto, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar este ponto, é que a presença entre nós daqueles que procuraram ir ao encontro dos espaços da liberdade para compensar o facto de não existir liberdade em Portugal, tiveram um papel muito importante. Tiveram nos partidos políticos e figuras fundamentais na institucionalização da democracia em Portugal, como Mário Soares, mas simultaneamente também os nossos companheiros, por exemplo, Pedro Cabral, ou de facto figuras a independência e a autodeterminação dos países de língua portuguesa. Em Portugal, não posso deixar de invocar, eu já tenho invocado isto, a experiência do Centro Nacional de Cultura, designadamente com muitos dos seus membros ativos e que tiveram um papel muito importante, não só interna, mas externamente. Internamente, não posso deixar de invocar aqui dois exemplos. O exemplo de Nuno Teotónio Pereira, que teve um papel extraordinariamente importante, designadamente na tomada de consciência relativamente à situação da Guerra da África e à situação do desrespeito dos direitos fundamentais aí, ou o caso uma figura grande do Porto, que é Sofia de Melbreiner, que foi, nem mais nem menos, no Centro Nacional de Cultura, usando clandestinamente as instalações do Centro Nacional de Cultura, presidente da Comissão de Apoio aos Presos Políticos. Portanto, questão que é da experiência do exílio, a experiência da cooperação entre aqueles que estavam no exílio e aqueles que estavam entre nós, designadamente no que se refere à necessidade, à exigência de informação. Aliás, o órgão, enfim, clandestino, que Nuno Teotónio Pereira animou, tinha exatamente como designação direito à informação. E era um órgão clandestino perseguido duramente pela polícia política. Por outro lado, não esqueço um outro caso, que foi a atribuição do prémio Vieira pela Sociedade Portuguesa de Escritores. A Sociedade Portuguesa de Escritores, então presidida por Jacinto do Prado Coelho, atribuiu o grande prémio a Luandino Vieira e a consequência foi o seu encerramento. Proibição e encerramento. Luandino Vieira, que teve longo período de prisão, viria a regressar aqui ao continente, onde ele era natural, ainda que defensor dos direitos
designadamente dos povos africanos, Loandino Vieira veio a ficar até 1974 numa situação de residência fixa e sem possibilidade de se exprimir. Mas eu gostaria só de concluir, numa breve combinação que fiz ali com o Álvaro, concluir o outro lado, que é o regresso, a importância que teve para a democratização, não só a cooperação com os novos povos, Estados africanos, mas simultaneamente o termos recebido aqui os retornados. Essa experiência foi uma experiência singular e é uma experiência de hospitalidade. E é uma experiência que, com os seus claros e escuros, que nós bem sabemos, é uma experiência que não pode deixar de ser referenciada aqui. Eu devo dizer que há uma diferença importante entre aquilo que aconteceu com a independência da Argélia e aquilo que aconteceu em Portugal. Por uma razão, a independência da Argélia ocorreu quando a colonização argelina ocorreu em 1830, enquanto fundamentalmente a situação portuguesa era mais recente e isso facilitou a integração. A ideia da hospitalidade por dois lados, não é? E aqui recebemos muitos democratas de forma significativa, ainda está entre nós, apesar de ter 102 anos, que é Edgar Morin. Edgar Morin acompanhou a institucionalização da democracia em Portugal com grande entusiasmo, esteve aqui e participou ativamente nesse enriquecimento que foi, de algum modo, contrapartida depois de muitos portugueses resistentes terem sido recebidos fora do país, nós pudemos receber democratas resistentes de outros países e contribuíram eles. Esta preocupação, a hospitalidade tem sempre dois lados, o lado de receber e o lado de partir para espaços de liberdade, ganhando com isso e democracia. Guilherme, muito obrigado. Isto não está a funcionar o meu... Tá. Eu estou ouvindo. Ouviu? Guilherme, muito obrigado pela sua intervenção, por lembrar o exílio dos portugueses e como eles foram recebidos no pós-25 de Abril. E nós agora íamos continuar a nossa conversa pedindo à Joana Topa para nos dizer um pouco, sinteticamente, o que é que foram as ideias-chave da vossa conversa esta tarde. Por favor, muito obrigado. Desculpe. Boa noite. Cumprimentar as pessoas presentes aqui na mesa. É um gosto estar aqui. Cumprimentar a Inês o convite que nos fez. Bom, eu vou falar em nome de muitas pessoas que estiveram aqui durante esta tarde de trabalhos e, portanto, pedir, já falei isso também no grupo, não é? De alguma forma, de uma forma resumida, tentando aqui condensar todas as ideias que foram debatidas, mas correndo sempre o risco de não conseguir transmitir a totalidade, porque de facto foi um grupo muito rico, em que se começou por debater inicialmente, dentro deste conceito da hospitalidade, as coisas que Portugal trazia de melhor, que as pessoas conseguiram identificar, as pessoas cidadãs que participaram, sobre as mais-valias que conseguiram encontrar aqui em Portugal, nesta questão dos contextos que são inclusivos para estas pessoas e que elas consideram. Portanto, que contextos é que elas consideravam inclusivos a esse nível? E, portanto, a proposta que a Ana Martinho nos fez enquanto de pensamento e de reflexão conjunta foi começar exatamente por pensar que, desde questões micro a questões macro, que
aspectos é que as diferentes pessoas conseguiam elencar como aspectos positivos que tenham acontecido. Falou-se de coisas muito diversas, como por exemplo, a extinção do CEF, considerando-se efetivamente por uma das pessoas cidadãs participantes que isso seria um ponto de melhoria, uma vez que despolitiza a questão do policiamento e desta questão da polícia, fazer esta recepção a estas pessoas e de alguma forma criar aqui um sentimento de stress, um sentimento de, muitas vezes, de dificuldade para as pessoas que chegam cá a Portugal. Foi enunciado também as questões mais municipais, porque temos pessoas cidadãs também de municípios que elencaram a possibilidade dos municípios se reorganizarem no acolhimento de pessoas migrantes e refugiadas, nomeadamente destacando a situação de pessoas ucranianas, mas também de outras pessoas refugiadas no país, e que desse modo também otimizaram e olearam práticas intermunicipais de maior celeridade, nomeadamente encaminhamentos de resposta às necessidades destas pessoas. Falamos das escolas e das experiências, de algumas delas positivas, que foram elencadas por algumas das pessoas cidadãs nestes contextos, de algumas políticas públicas que foram implementadas, nomeadamente no contexto da pandemia e falando até em particular no contexto da saúde, que de facto colocaram Portugal como políticas que nos pareciam positivas, e isso também foi ressalvado. A representatividade nos mídias, que embora tenha sido um ponto assim um bocadinho controverso, porque havia pessoas que já reconhecem essa representatividade, enquanto outras reconhecem que ainda há muito a fazer para que essa representatividade de facto esteja presente. Falamos também das questões do envolvimento da comunidade, a importância da comunidade nesta inclusão destas comunidades e salvaguardando aqui que uma das questões debatidas de facto foi a diferença entre falamos de integração e de inclusão, não é? Porque nós podemos integrar sem estarmos verdadeiramente a incluir e portanto também foi aqui uma das reflexões trazidas pelo grupo de trabalho. Enquanto desafios, e portanto quando a Ana lançou ao grupo esta questão de quais seriam as nossas prioridades neste momento no que diz respeito a estas temáticas, falou-se da questão da educação, e aqui da educação no sentido transversal, sendo da educação desde a educação formal à educação informal, há a questão da educação não formal, mas também a outros contextos que podem potenciar esta educação e socialização de forma diferente, destacando os contextos esportivos, os contextos comunitários. Falamos também da questão do realismo de que existem direitos, efetivamente, que ainda não estão garantidos e que muitas vezes as respostas que nós até podemos aqui apontar como que são positivas, isto reflete que há aqui um trabalho a fazer, não é? Porque se elas são necessárias é porque alguma coisa atrás criou essa necessidade. Por fim, falamos de questões muito particulares, nomeadamente das questões de habitação, que atingem todos e todas de uma forma transversal, mas obviamente a públicos mais vulneráveis e a pessoas que são recém-chegadas têm outro impacto, e da questão da formação profissional. E aqui foi um tema muito debatido pelo grupo, no sentido de capacitação e de sensibilização de profissionais de variedíssimas áreas, desde a área social, a área educativa, a área dos próprios advogados e advogadas, portanto, em que se falou um bocadinho de muitas vezes as pessoas que até estão no apoio jurídico não terem a formação adequada para depois representarem estas pessoas quando elas necessitam. E, por último, uma questão que me pareceu também interessante, que foi a necessidade, que foi lançada também por uma das pessoas cidadãs do grupo, da criação da figura do provedor da pessoa migrante e também da figura de provedor da pessoa que de alguma forma defende os direitos das crianças. E, portanto, de uma forma muito resumida, e pedindo desde já desculpa se me estou a esquecer de algum ponto em particular, mas foi isto que foi debatido aqui durante esta tarde de trabalho. Muito obrigado, Joana, pela apresentação da síntese do grupo. Ficamos com uma ideia, creio, do que é que vocês discutiram. E agora ia pedir à Teresa para fazer uma primeira intervenção, talvez pondo esta equação. Ouvimos esta intervenção sobre a problemática da imigração e do refúgio e da hospitalidade em Portugal e fica-se com uma noção de algo mais ou menos tranquilo. Quer dizer, há problemas, há também uma situação que não é tão grave como a gente encontra noutros países europeus, mas hoje mesmo a notícia do momento é de mais de 600 pessoas
que morreram no Mediterrâneo por ter negado a hospitalidade na Europa. Não é? E ao mesmo tempo, é notícia hoje que grande parte dos países europeus, não é grande parte, mas em muitos países europeus, a extrema-direita anti-imigratória chega ao governo aliada com a direita democrática com base em políticas anti-imigração. E a Teresa de Sousa, como eu, vivemos no exílio quando a Europa era vista como a França, terra de asilo, era o slogan francês do nosso tempo, não é? E, portanto, o que eu gostava é que a Teresa refletisse sobre a hospitalidade que nós recebemos como exilados. Porque é que hoje há tanta resistência à hospitalidade e esse princípio ético é posto em causa em muitos países europeus. Em Portugal parece que as coisas são um pouco mais tranquilas, pelo menos até por enquanto. Logo veremos o que vai passar a seguir e depois ouvimos a Teresa e a senhora alta comissária e ficaremos com uma ideia melhor do facto do que se passa. Por enquanto, dizes bem, não sabemos como é que será amanhã, se essa tranquilidade se irá manter. As coisas em Portugal chegam sempre um bocadinho atrasadas, espero que não, mas nunca se sabe. De facto, quando nós chegámos à França, o Álvaro muito antes de mim, e eu cheguei à França, o meu exílio foi curto, embora ninguém se tivessem esquecido de me dizer que havia o 25 de Abril, portanto eu não sabia se ia ser curto ou longo. O meu exílio foi curto, mas há uma primeira distinção que eu gostava de fazer e que hoje tem uma importância enorme na União Europeia, na Europa e mesmo nos Estados Unidos, mas referindo-me sobretudo à Europa. Eu era uma jovem de 20 anos, educada, europeia, branca, que sabia falar francês, ainda por cima, corretamente, e todo o tempo que vivi em França, sem nenhum documento de identificação, o meu passaporte tinha caducado pouco depois de eu fugir de Portugal, ainda não tinha o passaporte de refugiado político, portanto estava na perfeita ilegalidade. Eu, todo o tempo que vivi exilada em França, nunca fui mandada parar para identificação por um polícia. Porquê? Porque era jovem, branca, educada, e tinha um aspecto idêntico a outros jovens brancos educados que andavam nas ruas de Paris. Eu entrava no metro e era interpelado de maneira grosseira pela polícia. A polícia francesa nunca foi meiga, acho que ainda hoje não é meiga, naquela altura não era certamente, mas hoje eu posso dizer que a Europa enfrenta um problema que é completamente diferente daquele que enfrentava quando eu cheguei a Paris alguns anos antes do 25 de Abril, mas que é um problema de alguma maneira semelhante. Há hoje na Europa uma rejeição política
talvez menos social e menos cultural, mas política da imigração, que tem muito a ver, ou tem quase tudo a ver com a origem dessa imigração. A Europa foi capaz de integrar, incluindo Portugal, a Polónia, a França, a Alemanha, milhões de refugiados ucranianos, porque são brancos, europeus e razoavelmente educados e cristãos, na sua maioria, cristãos ortodoxos, mas cristãos. A Europa tem dificuldade em aceitar os 600 que embarcaram na Líbia em direção à Europa, em condições dramáticas, 750 ou mais pessoas que acabaram por morrer no Mediterrâneo, no segundo maior desastre com um barco de imigrantes de que nos lembramos há muito tempo a esta parte, e que procuram na Europa um futuro, uma pátria, uma liberdade, um modo de vida, essencialmente procuram um futuro para eles, para as famílias deles, para os filhos deles, para aquilo que eles pensam que é a sua maneira de viver num continente onde as perspectivas de vida são imensamente melhores do que nos países de onde partem. A Europa atravessa neste momento uma contradição que terá mais tarde ou mais cedo de resolver, mas que não se vê muito claramente qual é o caminho dessa resolução. Por um lado, a Europa está num processo, como todos sabemos, de envelhecimento acelerado. A média, sobretudo nos países do Sul, na Itália, em Portugal, em Espanha, também em alguns países, em muitos países do leste e do centro da Europa, há o aumento da longevidade somado a um número muito reduzido de filhos por mulheres na idade de serem mães, faz com que a população europeia envelheça muito rapidamente. Isso tem consequências económicas enormes, tem consequências sociais enormes, tem consequências para o funcionamento do Estado Social Europeu enormes, e não há dois caminhos para compensar isso. Não é dizendo às mulheres, em vez de um filho tenham 3, que elas vão passar a ter 3, como é óbvio, as mulheres são livres de ter os filhos que entenderem ou que não entenderem. Só há uma maneira de compensar essa decadência demográfica acelerada da Europa, que é através da imigração. Isto é óbvio, é um raciocínio a que se chega com relativa facilidade, é o caminho normal que a Europa devia seguir para combater o envelhecimento, o empobrecimento, a dissolução das próprias sociedades europeias, mas há o problema que de repente se coloca em quase todos os países europeus, ainda menos em Portugal, mas cá chegará, creio eu, algum dia, o problema a que hoje vivem as sociedades desenvolvidas, as democracias europeias ou a democracia norte-americana, que é a resistência crescente dos europeus, como dizem os franceses, de souche, de origem, à entrada em num número cada vez maior, todos os anos é maior do que no ano anterior, de populações que não têm a mesma origem étnica, nem professam normalmente a mesma religião das populações europeias. O que é que acontece neste momento? Durante muito tempo as sociedades europeias conseguiram
conseguiram, mal ou bem, absorver essa massa de imigrantes e de refugiados, porque havia um crescimento económico acentuado, porque eram precisos para o desempenho de determinadas funções. Hoje, com as transformações enormes que houve nas sociedades democráticas desenvolvidas, essa ideia, esse caminho que se considerou em países como a Inglaterra, como a França, como um caminho natural, teve uma travagem brusca, sobretudo devido ao crescimento contínuo, como todos nós sabemos, de correntes políticas populistas e extremistas que fazem da questão identitária, a identidade branca e cristã da Europa, como a sua bandeira política fundamental e transformam a imigração, ou melhor, o combate à imigração, ou ao excesso de imigração, na sua principal bandeira política. Temos isso hoje, de repente, subitamente, com um crescimento cada vez maior em praticamente todos os países europeus, do norte, dos nórdicos, muito sociais, aos católicos do sul da Europa, passando por países tradicionalmente abertos à imigração, como eram, já não são, o Reino Unido, como é a França, como é a Holanda ou a Bélgica. Hoje, em todos esses países, temos partidos cada vez mais fortes que fazem da identidade europeia cristã a sua bandeira, que fazem do combate à imigração a sua bandeira e que ganharam um tal poder em votos, um tal poder político nas sociedades europeias, que hoje o centro-direita tradicional, que não só hoje, mas de algum tempo a esta parte, o centro-direita tradicional, que durante muito tempo teve uma política de abertura à imigração e de integração dos imigrantes, de aceitação dos refugiados, dos exilados, por necessidade de conquistar o poder, se tem nesses partidos populistas e extremistas o seu aliado preferencial para chegar ao poder. Temos isso na Suécia, temos isso na Finlândia, temos isso na Alemanha, ainda não, nem vamos ter, que a Alemanha tem, apesar de tudo, outra forma de se organizar. Temos isso em Itália, com a liderança de Giorgia Meloni, cuja campanha eleitoral foi contra justamente a imigração. Temos na França a segunda maior força política, liderada por Marine Le Pen, com uma representação parlamentar enorme, que fez do combate à imigração a sua principal bandeira política. Temos isso na Polónia, de uma maneira evidente, temos isso na Hungria, na Eslováquia, em alguns países, outros países da Europa Central e de Leste, e de repente podemos vir a ter isto, ainda não sabemos, na Espanha, com o PP e o Vox. O partido de centro-direita espanhol já se aliou ao partido de extrema-direita Vox para formar alguns governos regionais, como é Valença e noutros sítios. Temos isso, de repente, a dominar completamente a política dos governos europeus, apesar do esforço das instituições europeias, nomeadamente da Comissão e do Parlamento Europeu, para conseguir um entendimento entre os governos europeus no sentido de criar mecanismos que permitam à Europa continuar a receber imigrantes e refugiados e continuar a desenvolver políticas que
capazes de os integrar. Há aqui uma outra contradição fundamental, não é só a do envelhecimento da população versus a necessidade de imigrantes, há outra contradição importante. A Europa, depois da pandemia e depois da crise financeira, a economia europeia está a funcionar com níveis de desemprego relativamente baixos. Há, por toda a Europa, em Portugal, na Espanha, na Suécia, em toda a parte, uma necessidade enorme de mão de obra, mais ou menos qualificada. A economia, as empresas precisam de imigrantes e aqui também há esta contradição entre o discurso oficial das forças, sobretudo à direita, e a necessidade da própria economia para funcionar. Portanto, há aqui uma série de contradições que a Europa vai ter de resolver de uma maneira que se espera que seja positiva, mas que terá de enfrentar, porque basta lembrar-nos que a fronteira do Mediterrâneo, tal como a fronteira do México, são as duas fronteiras do mundo onde a desigualdade de rendimentos do lado norte para o lado sul é maior. Enquanto for assim, quer a América Central e a América do Sul, quer a África subsaariana e o Magrebe forem regiões muito menos desenvolvidas que são os Estados Unidos ou as democracias europeias, este movimento de atração de muita gente, que muitas vezes nem são os mais pobres, são partes da população que ambicionam a mais, que ambicionam a melhor, até das classes médias desses países que querem perspectivas para os seus filhos que sejam diferentes daquelas que têm nesses países. Este problema continua a existir, a Europa tem de enfrentá-lo de uma maneira positiva, sem ignorar os problemas que eles causam. Evidentemente que há problemas de integração, há problemas de guetização de comunidades que preferem viver fechadas nos seus hábitos e nos seus costumes e segundo as suas normas de vida, sem aceitarem as regras das sociedades para onde chegam, mas há um dever europeu e um interesse europeu de encontrar a fórmula de ser hoje uma sociedades mais abertas, mais multiculturais, mais diversas, aliás, mais de acordo com o mundo e mais capazes de se modernizarem e desenvolverem de acordo com o mundo. O mundo, só um ponto final, um mundo que hoje é cada vez mais caótico, não só por causa da guerra da Ucrânia, que tem uma dimensão internacional, mas porque as instituições multilaterais têm cada vez mais dificuldade em afirmar as suas regras, a boa conduta, o entendimento entre os países, e este caos vai ajudar igualmente a que haja um afluxo de gente que tem como ambição, como seria a minha se vivesse num território africano ou latino-americano, tem ambição de encontrar um futuro que tenha uma perspectiva mais positiva, indo ao encontro daquilo que são, afinal, as necessidades europeias. Não estou a pintar um cenário cor-de-rosa, estou a dizer aquilo que me parece que tem de ser o futuro, e terminava com uma história que li recentemente no Monde, muito engraçada. Há um restaurante que se chama o Bourbon, que é mesmo ao lado da Assembleia Nacional Francesa, e onde os deputados e as deputadas vão almoçar com uma grande frequência, e o dono do restaurante conta ao jornalista do Le Monde que os ouve discutir o governo da Elisabeth Borne
tem uma nova lei de imigração que vai apresentar em setembro na Assembleia Nacional Francesa para discussão, e ele ouve os deputados debaterem à mesa a lei, se pode ser assim. A lei prevê a legalização de todos os sans-papiers franceses, é a proposta do governo, os republicanos opõem-se, Marine nem a falar, como dizem os espanhóis. Portanto, há sempre uma discussão enorme daquelas luminárias parlamentares sobre a melhor maneira de resolver o problema da imigração em França. E o homem, o dono do restaurante, conta ao jornalista que de vez em quando vai à cozinha, uma cozinha grande, o restaurante é chique, serve bem, é grande, onde todos os trabalhadores do que lava pratos ao que parta os legumes, ao que fabrica propriamente a comida, são todos imigrantes, metade dos quais sans-papiers, e que estão ali paulatinamente, sem qualquer problema, nem com o patrão, nem com ninguém, a servir os deputados que debatem os grandes desígnios da nação. E todos convivem em harmonia, sem qualquer problema, nem os deputados, nem os sans-papiers, nem o patrão, que vive perfeitamente bem naquela realidade. Isto, no fim, é um pouco a realidade que se vive na Europa. É menos dramática, às vezes, do que nós queremos, acreditamos que pode ser, ouvindo os slogans e os discursos da extrema-direita ou da direita que se deixa influenciar pela extrema-direita. O que não quer dizer que não haja problemas. 20% da população sueca, neste momento, nasceu no estrangeiro. 10% da população francesa e 10,3% da população italiana nasceram no estrangeiro. Não sei como é que é em Portugal, não tenho essa contabilidade. Agora, estes valores que podem ser perceptíveis pelo comum dos mortais como assustadores, podem ser ou podem não ser. É a resposta que as sociedades tiverem a este desafio, que é incontornável, faz parte daquilo que vai ser o futuro, que no fim questiona as nossas sociedades e nos leva a perguntar como é que nos vamos organizar no futuro. Era isto, basicamente. Muito obrigado, Teresa. E agora eu pedir à alta comissária, a Sónia Pereira, agradecendo mais uma vez ter vindo, no fundo, ouviu já várias intervenções, não é? E Portugal aparece nesta conversa como uma exceção. Será que vamos continuar sempre a ser uma exceção? Será que aquilo que o grupo de trabalho discutiu é importante para que Portugal continue a ser uma exceção? O que é que nos quer dizer? Obrigada e boa noite. Eu vou começar por regressar ao tema da sessão, da utopia da hospitalidade, e porque me recordou um trabalho que um conjunto de geógrafos fez há uns anos atrás, que era o Atlas das Utopias Reais, Criatividade, Cultura e Artes. E achei muito interessante também que o Álvaro, no início da sua intervenção, posicionou a ideia da utopia na resistência cultural. E este Atlas das Utopias Reais dizia respeito a práticas e processos criativos e imaginados que imprimem na nossa paisagem e no nosso desenvolvimento inovação socioterritorial efetiva, mas em construção. E eu acho que é este o propósito de sessões como esta, que nos ajudam a pensar, e é desta forma que eu gostaria de abordar a forma como Portugal tem desenvolvido política pública no âmbito das migrações, em concreto no domínio do acolhimento e integração. De alguma forma captam esta ideia da hospitalidade que serve de mote a este encontro e que também alimenta uma ideia de país, uma visão para este país que está ainda em construção para o futuro. E esse é outro dos motes deste encontro, e é importante pensarmos nessa perspectiva. Um dos fatores que continua a diferenciar Portugal e que é incontornável também na nossa visão de país
é a de Portugal, país de imigração. E isso ainda está muito enraizado na nossa visão coletiva do país que somos, através das histórias pessoais e familiares, e aqui já foram partilhadas algumas das histórias da imigração através do exílio, e isso ainda é muito presente, pelo menos nesta geração. E é importante através do conhecimento coletivo que nos constitui enquanto esta coletividade país. E ao longo destes anos, este imaginário nacional tem alimentado a forma como Portugal também olha para a imigração e que em muito contribui para que seja amplamente positiva ainda a opinião que Portugal tem das migrações, assim como também do contributo positivo dos imigrantes para o país. E em Portugal, efetivamente, a imigração nunca se destacou como uma das principais preocupações, ao contrário daquilo que acontece noutros países europeus. E Portugal surge entre os poucos países europeus com a menor percentagem de inquiridos, por exemplo, no Eurobarómetro, a identificar a imigração como a principal questão que o país enfrenta. Varia entre 1% e 4% de inquiridos entre 2011 e 2019. É 0% no segundo semestre de 2020, quando entra o Covid, depois sobe ligeiramente, mas para 2% em 2021. E os países que tendem a associar-se às visões mais favoráveis da imigração, como é o caso de Portugal, são também aqueles que valorizam mais o desenvolvimento de políticas de integração para imigrantes. E no estudo dos valores europeu, European Values Study, também é analisada a opinião dos inquiridos sobre como percepcionam a imigração como fator de desenvolvimento do país. E, novamente, Portugal surge como é parte do grupo de países que considera a imigração como um fator bom ou muito bom para o desenvolvimento do país. E este, de alguma forma, é o contexto que também serve de base ao desenvolvimento de políticas favoráveis à integração de imigrantes. Mas também a imigração tem vindo a transformar-se no nosso país, tem vindo a ganhar expressão crescente, segue a tendência europeia, onde se registra um aumento de 20% na última década, e estes são dados do mais recente relatório da OCDE, Indicators of Immigrant Integration 2023, Settling In, que recomendo também como consulta para quem está a analisar a imigração contemporânea. E recordo que em 2000, portanto, quando Portugal começou efetivamente a entrar numa dinâmica migratória com uma imigração robusta, que Portugal, não sei se agora vamos trocar, que Portugal, não, também não funciona. Morreu outra vez. Há aqui um problema do microfone. Será? Já está? Não. Não, mas ouve. Esforço, eu é que tenho que me esforçar um pouco mais. Mas é só ligar? Sim. Não. Estou a tentar resolver o problema. Podem falar. Na mudança na viragem dos anos 2000, quando a imigração ganha um novo dinamismo em Portugal, os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, referentes aos cidadãos estrangeiros com títulos de residência em Portugal, pouco ultrapassavam os 2000. Em 2021, aproxima-se dos 700 mil. E isto apenas os que têm título de residência. Nós sabemos que em 2021 existia e existe um número muito grande de pedidos que ainda estão pendentes no CEF. Assim como também aumentou muito o papel de Portugal na proteção internacional. Nos anos 2000 recebia 200 de pedidos de asilo por ano. Em 2021 recebeu mais de 1.500. E tivemos recentemente os deslocados da Ucrânia, com mais de 60 mil pedidos de proteção temporária em Portugal. Ou seja, nestes 20 anos, reforçaram-se as dinâmicas migratórias para Portugal, com um impacto muito importante no dinamismo demográfico também do nosso país, como aqui já foi mencionado, com uma população muito envelhecida e em declínio, com saldos naturais crescentemente negativos, o que é efetivamente dramático para
o desenvolvimento de um país. Isto continua sem funcionar. Assim como também neste período, para além destes pedidos espontâneos que o nosso país vem recebendo de proteção internacional, também se reforçou o compromisso de Portugal na solidariedade e na partilha de responsabilidade com outros países europeus com maior pressão a nível da proteção internacional, assim como também com outros países com grande número de refugiados nos seus territórios, como é o caso da Turquia e do Egito, e Portugal tem vindo a afirmar-se como um país que participa no programa da reinstalação promovido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados a nível mundial, assim como também com os mecanismos de recolocação voluntária entre Estados-membros da União Europeia. E é para fazer face a estas dinâmicas migratórias que o ainda Alto Comissariado para as Migrações também tem vindo ao longo dos anos a adaptar-se, desde a figura que inicialmente foi criada de Alto Comissário para as Migrações, em 1996, até ao atual Instituto Público, que é hoje o Alto Comissariado para as Migrações, que tem na sua missão colaborar na definição, execução e avaliação de políticas públicas transversais e setoriais em matéria de migração. Que são relevantes para a atração de migrantes, mas também para a criação desta valorização da diversidade, do nosso entendimento das migrações na sua complexidade e na valorização da diversidade que inclui. E é nesse mesmo sentido que tem vindo ao longo dos anos a ser desenvolvido um planeamento estratégico que dá o mote à política pública na integração de migrantes. Houve um primeiro plano nacional para a integração de migrantes entre 2007 e 2009, a seguir um segundo plano, um terceiro plano que foi o plano estratégico para as migrações de 2015 a 2020 e mais recentemente o plano nacional de implementação do Pacto Global para as Migrações, que está em implementação desde 2019 e que está neste momento em processo de revisão. E eu gostaria de chamar a atenção para este último plano, que é o que está em vigor atualmente. Reflete um compromisso muito claro de Portugal com esta questão do multilateralismo de que também falávamos, que é o compromisso de Portugal com os princípios, os objetivos do Pacto Global para as Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2018. E Portugal foi um dos primeiros países que, a nível mundial, adotou um plano nacional para transpor para o seu contexto nacional este pacto. E aqui, de facto, é importante pensar que as migrações, sendo uma questão global, também obriga a uma gestão com esta lógica de multilateralismo. O plano tem estado em vigor, mantém a estrutura do Pacto Global para as Migrações, tem 23 objetivos que refletem 10 princípios orientadores, inclui 97 medidas, das quais 22 estão a cargo do ACM. É transversal, tem uma abordagem de promoção de direitos humanos, é sensível às questões de género, ao interesse das crianças, ao princípio da não discriminação e ao envolvimento de toda a sociedade e de todo o governo. E está, obviamente, alinhado com a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E este plano vem também, por esta perspectiva de ser toda a sociedade e todo o governo, reafirmar a importância de uma abordagem holística das migrações, com o envolvimento de múltiplos atores e em diferentes escalas, e isso também é muito importante, a escala central e também a escala local, e favorece também a articulação interministerial, e isto tem sido um fator de sucesso também da política pública das migrações em Portugal, como também aqui já ouvimos, de facto toca em várias áreas que estão todas distribuídas por ministérios diferentes, e não existindo um mecanismo de articulação, de facto é difícil fazer uma gestão compreensiva das migrações e da integração. Assim como também é fundamental considerar o nível da administração central e o nível da administração local e o papel crucial da sociedade civil. E aqui destaco também que no âmbito da implementação do plano foi promovido um processo de auscultação à sociedade civil em parceria com a OIM, a Organização Internacional para as Migrações, para poder incorporar também esta visão da sociedade civil no próprio plano. Das medidas que têm sido adotadas ao longo do tempo de implementação deste plano, com impacto na dimensão da integração de migrantes que tem vindo a ser promovida. Une-se na hora,
era uma das dimensões críticas para muitos migrantes a obtenção do número de identificação da Segurança Social. Uma reformulação da aprendizagem da língua portuguesa para adultos, e neste caso abrange todos os maiores de 16 anos, com a criação do português língua de acolhimento. A expansão da rede GIP imigrante, muito direcionada para as dimensões da empregabilidade, que é uma parceria entre o ACM, o IFP e as entidades promotoras, que podem ser autarquias ou entidades da sociedade civil. O portal E-Visa. A regularização extraordinária que houve durante a pandemia, uma regularização temporária, mas que permitiu abranger com direitos todos os imigrantes que não tinham a sua situação plenamente regularizada no momento da pandemia. A implementação de procedimentos simplificados para a concessão e renovação de autorizações de residência e também uma dimensão muito importante tem a ver com os regimes de mobilidade que Portugal tem vindo a promover, quer o regime de mobilidade entre países da CPLP e já estão em vigor os vistos CPLP e a autorização de residência CPLP, assim como também a promoção de acordos bilaterais com países terceiros para favorecer estes mecanismos de entrada regular e segura e, em concreto, acordos com a Índia e Marrocos. Assim como também o acesso à informação foi identificada como uma das áreas-chave para a promoção da integração e foi promovido no âmbito do plano um guia de acolhimento para migrantes que está disponível também para apoiar os técnicos que trabalham com pessoas migrantes. E no domínio da integração, o ACM gera uma rede nacional de apoio à integração de migrantes e que inclui um conjunto de serviços fundamentais que são colocados no terreno para atender às especificidades dos cidadãos estrangeiros em Portugal. E de forma muito breve vou mencionar os 4 centros nacionais de apoio à integração de migrantes, um em Lisboa, outro no Porto, em Faro e também em Beja, segundo o modelo One Stop Shop, que integra um conjunto de serviços para atender às necessidades das pessoas migrantes, alguns gabinetes diretamente geridos pelo próprio ACM e também tem a presença de outros serviços públicos. Uma rede de 157 centros locais de apoio à integração de migrantes em todo o país, incluindo também Açores e Madeira, e neste caso são parcerias que o ACM estabelece com autarquias e com entidades da sociedade civil ou com algumas instituições de ensino superior, assim como também com governos regionais. E estão ainda disponíveis a linha de apoio a migrantes, um serviço telefónico de atendimento que funciona em 17 idiomas, e que é complementado por um atendimento que reforçamos através de e-mail, que desde a pandemia se tornou um canal de comunicação privilegiado também com as pessoas migrantes, sem necessidade de deslocação aos serviços e com grande capacidade de resposta. E também o serviço de tradução telefónica. O serviço de tradução telefónica funciona com o acesso a uma bolsa de 107 tradutores e intérpretes que, em formato de conferência telefónica, permite colocar em interação um cidadão estrangeiro, um serviço de qualquer tipo e o intérprete. E apoia muito, por exemplo, os serviços de saúde e também outros. Apoia também o trabalho que é desenvolvido pelo próprio ACM. Uma das áreas importantes que o ACM também desenvolve é a área da formação. É a formação que é realizada a outras entidades, a administração pública, a sociedade civil, a empresas e em várias matérias relacionadas com as migrações, desde o enquadramento legislativo relevante até outras temáticas como o diálogo intercultural ou interreligioso e a prevenção e combate à discriminação. E neste âmbito, e chamou-me a atenção terem falado dessa necessidade da formação, de preparar os técnicos e de ter essa disponibilidade até na academia para preparar os novos profissionais que necessariamente, por exemplo, na administração pública, mas não só, vão interagir com uma sociedade que vai ser necessariamente mais diversa e é importante começar a preparar os funcionários do futuro para essa sociedade diversa que já somos e seremos mais ainda no futuro. E gostaria de destacar neste âmbito que está ainda disponível através da plataforma Now 2 formações que foram lançadas em parceria com o INA, o Instituto Nacional de Administração, uma formação de competências para a interculturalidade e outra de literacia sobre racismo e discriminação racial.
Estas formações são gratuitas na plataforma Now, pelo menos até ao final deste ano, e podem ser frequentadas por qualquer pessoa, é online e por isso também permite a flexibilidade de fazer ao ritmo de cada pessoa. De qualquer forma, o ACM tem também como uma das suas missões investir nesta formação. Mais recentemente temos, por exemplo, começado a fazer muito mais formação para empresas, que são também um ator fundamental na interação com as pessoas migrantes e também precisam de acompanhamento não só nas questões do enquadramento jurídico, por exemplo, relativas à contratação de pessoas estrangeiras, como também nestas dimensões da criação de ambientes que têm em conta a diversidade cultural e a necessidade de promover também no contexto das organizações. E vou concluir só deixando algumas questões para o futuro, nesta lógica de continuar a promover um modelo que seja democrático, solidário, que promova a justiça social e a defesa dos direitos humanos, que é isso que ainda orienta a atuação do Alto Comissariado para as Migrações. A importância de se considerar o dinamismo do fenómeno migratório. É uma área em permanente mudança a todos os níveis, desde a tipologia dos migrantes até à escala, aos perfis, mais a guerra da Ucrânia, mas também tivemos o Afeganistão e continuamos a ter imigrantes dos países CPLP e está em mudança. O sul da Ásia está também agora com bastante força na nossa dinâmica migratória. A importância de se construir um regime que assenta na confiança, e para a confiança dos cidadãos e dos eleitores da nossa democracia, é preciso que seja credível a nossa política migratória, que os cidadãos sintam confiança na política migratória que é implementada em Portugal e, por exemplo, as questões da regularização são muito importantes para construir essa confiança. Também os nossos compromissos internacionais, no seio das Nações Unidas, mas também no seio da União Europeia e na forma como temos que negociar, designadamente no contexto da União Europeia, a nossa política migratória, que é uma política de Portugal enquanto Estado soberano, mas que tem que se conciliar com um espaço como o espaço Schengen de livre circulação. Já foram aqui a falar das questões relativas à qualificação, à necessidade de requalificar, reconhecer, é uma das áreas importantes, assim como também a habitação, é uma área crítica e estrutural e também afeta as migrações e a capacidade de integração. Gostaria de também deixar uma mensagem muito importante de um combate inequívoco e prevenção da discriminação e racismo. É uma temática que nem sempre foi abordada no contexto português, mas que é urgente, e é urgente também face ao aumento dos discursos xenófobos e da extrema-direita e, portanto, temos que colocá-la também na nossa agenda e no nosso discurso público e, certamente, na nossa atuação. Finalmente, há um processo de reestruturação em curso, como sabem, a extinção do CEF. Também, através deste processo, será criada uma nova agência que terá competências na área das migrações, com uma parte do CEF e também com as competências que até ao momento têm sido do ACM, nomeadamente na área da integração. E gostaria só de deixar uma última nota. Amanhã é dia 20 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Refugiado, e ao longo desta semana, não só amanhã, que haverá muitas iniciativas, mas ao longo desta semana há várias entidades, um pouco por todo o país, que vão desenvolver iniciativas também para alertar para esta dimensão do refúgio e do trabalho que se faz em Portugal no acolhimento de refugiados. Obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção. Nós estamos agora entrar numa fase de debate. Nós ainda vamos ter, e agora ia pedir às pessoas para serem muito sintéticas, ainda vamos terminar a nossa sessão com a performance da Isabela Crua, que eu queria desde já agradecer a disponibilidade dela para vir aqui fazer uma performance para encerrarmos com uma perspectiva cultural contemporânea, uma discussão da resistência cultural é tão importante. Portanto, pedia que fossem muito curtos nas vossas intervenções. Eu ia pôr uma questão e depois pedir ao Guilherme Oliveira Martins para começar a respondê-la. A questão, há aqui uma espécie de mistério português, diria eu. E o mistério é isso. Nós ouvimos dados sólidos sobre como os portugueses não veem problema na imigração e na chegada de imigrantes. Mas também há sondagens que mostram que o racismo em Portugal é estrutural e muito profundo. Uma sondagem a nível europeu diz que Portugal
é o país europeu que considera que há raças, onde mais pessoas consideram que há raças superiores. Portanto, o racismo em Portugal existe. Nós ouvimos o discurso do Chega, a senhora Alta Comissária acaba de falar da importância que o tema tem. Não é por acaso que o Chega tem hoje quase 13% de intenções de voto e estamos numa situação paradoxal em Portugal. Não é? Um país onde são relativamente bem acolhidos os imigrantes, apesar da gravidade das condições económicas e sociais em que alguns vivem, mas onde há um racismo estrutural, que é até lógico, tendo em consideração que Portugal foi uma potência colonial onde havia um discurso racista que justificava o colonialismo. E, portanto, eu queria que olhássemos para esse mistério, ou esse paradoxo, e víssemos, nos perspectivássemos para o futuro o que é que devemos fazer para que se mantenha uma situação de bom acolhimento, melhor o acolhimento, e, ao mesmo tempo, combater-se o racismo. E tentar explicar este mistério. E o Guilherme, especialista em mistérios, vai certamente resolver-nos este mistério. Guilherme, por favor. Não sou especialista em mistérios e não há mistérios que não exijam vontade, empenhamento, ações concretas. Eu ouvi com muito agrado tudo o que já foi dito, desigradamente agora o que disse a senhora Alta Comissária. Eu conheço bem o Alto Comissariado, fui Ministro da Presidência e tive, naturalmente, competência nesta matéria e sei o trabalho extraordinário que tem sido feito. Eu salientaria aqui que é indispensável tomarmos consciência de que o tema primeiro é o respeito dos direitos fundamentais. E para garantir os direitos fundamentais é necessário dispormos da cooperação, designadamente das associações, e há várias e que têm um papel extraordinariamente importante. Saliento o trabalho que temos realizado na Fundação Gulbenkian, designadamente com as associações, refiro naturalmente a Lisboa Crioula, para título de exemplo, uma vez que vai organizar connosco uma grande iniciativa dentro de 8 dias na Fundação Gulbenkian, e nas perguntas que fizemos aos participantes, aqueles que vêm até nós, a resposta fundamental é esta: é indispensável não haver barreiras e haver a possibilidade de inclusão e integração. Esse aspecto é muito importante. Nós verificámos no ano passado que muitos migrantes de origem africana nos diziam que não sabiam que podiam participar ativamente nas iniciativas e entrar nas iniciativas musicais, de museus, de performance, etc., na Fundação Gulbenkian. E isso foi algo de extraordinariamente importante. Eu diria, portanto, que o paradoxo existe e temos que superar esse paradoxo. E só superaremos esse paradoxo pondo, em primeiro lugar, como aliás já foi dito, o tema dos direitos fundamentais, designadamente a educação para todos, é um aspecto absolutamente fundamental. Eu recordo que em experiências em que participei, pudemos, através da articulação entre a dimensão artística e a dimensão educativa, melhorar drasticamente o aproveitamento dos jovens migrantes. E isso é extraordinariamente importante, uma vez que ao aumentarmos o aproveitamento escolar, ao aumentarmos a integração desses jovens, nós também aumentamos a capacidade deles se apinarem e serem aceitos pela sociedade. E esse aspecto é extraordinariamente importante. Portanto, terminando dizendo, há dias morreu Alain Touraine, e numa das últimas entrevistas que ele deu em vida, há cerca de um ano,
perguntar o que é, neste momento, fundamental para garantir que não haja medo dos outros, que haja fatores de integração, e ele respondeu apenas 2 palavras: direitos humanos. Direitos humanos. E direitos humanos pressupõem, obviamente, mobilização das associações e a possibilidade das pessoas se envolverem, empenharem nesta cooperação e nas virtualidades desta cooperação. Muito obrigado. Muito obrigado. Abrindo agora o debate em geral sobre esta questão, quer às pessoas do painel, quer da sala, alguém quer intervir sobre esta questão deste suposto ao real paradoxo? Teresa, quer dizer alguma coisa? 2 minutos. Eu não sei responder a esse paradoxo. Talvez ele tenha a ver com o facto de termos sido sempre, mesmo durante e por razões várias, diferentes, mesmo durante os anos do fascismo, fomos sempre uma sociedade muito aberta, no sentido em que as pessoas precisavam procurar lá fora uma perspectiva de vida, um trabalho, etc. Tivemos nos anos 60 e 70 vagas enormes de imigração para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, do norte a sul do país. Talvez essa necessidade de ir lá fora encontrar o futuro nos prepare um pouco para receber os outros que vêm aqui à procura também do futuro. Depois, somos uma sociedade de facto onde existe racismo, mas ao mesmo tempo existe ainda, talvez mais do que nas sociedades do norte da Europa, aquela característica própria das sociedades do sul, sobretudo de raiz católica, da importância do convívio, da família, do bairro, do vizinho, que em Portugal, muito mais do que nas sociedades ricas desenvolvidas do norte e do centro da Europa, ainda funciona com uma espécie de solidariedade informal que ainda consegue funcionar. São coisas que nós temos de bom, que podem estar ligadas ao nosso relativo atraso económico, mas que não deixam por isso de ser boas e de serem úteis para esta capacidade de convívio que, apesar de tudo, o país ainda tem. Queria dizer que a Igreja e as organizações não governamentais, sobretudo ligadas à Igreja, têm um papel significativo na nossa sociedade. Eu não sou católica, não tenho nenhuma ligação com a Igreja, mas reconheço que têm, apesar de tudo, desenvolvido uma atividade também no campo das migrações e da integração nas comunidades que deve ser valorizada e que tem sido importante. Obrigado. Quer dizer alguma coisa sobre este... Não, talvez. Pronto. Não quero monopolizar aqui. Alguém quer levantar alguma questão? Por favor. Por favor. Desculpe. Eu só ia acrescentar exatamente que há bocadinho, quando transmiti também aquilo que foi debatido, a questão do racismo também foi apontada. Aliás, falamos muito de sistemas de opressão e de que forma é que muitas vezes estas pessoas podem estar sujeitas a diferentes sistemas devido à sua pertenças identitárias diversas e, portanto, aqui as questões da interseccionalidade que muitas vezes esbatem nestas pessoas e nas suas vivências e que complexificam os processos de integração no país. A questão da racialização foi muito falada e a questão principalmente do racismo estrutural e diante dessa discussão é que veio esta necessidade da educação e socialização desde tenra idade, não é? Não só colmatando a falta de formação já de profissionais que estão no terreno, mas também começando a edificar uma nova sociedade que está a crescer com novos ideais que lutem pelos direitos humanos e que combatam estes sistemas de opressão e discriminação. Muito obrigado.
obrigado. Eu queria só fazer duas referências. Uma é uma questão de justiça, porque nós sabemos que toda esta organização, estes dias, foram em colaboração com várias instituições culturais do Porto e de Lisboa também, e a Universidade, e que foram instituições essas que sobreviveram ao 25 de Abril. Anteriores, mas sobreviveram. Mas houve duas que não foram referidas e que, portanto, não participam pela simples razão que já não existem, mas que tiveram um papel relevante. Uma foi Coordenadas. Coordenadas teve mesmo menos tempo e por isso mesmo não teve um papel assim tão importante na sociedade portuguesa. Coordenadas, que estava ligada à ação socialista e, portanto, logo a partir de 25 de Abril, praticamente os seus membros integraram-se do Partido Socialista. A outra foi a Confronto, que teve pessoas notáveis. O primeiro sócio era o Francisco Sá Carneiro, mas muitos outros foram deputados à Constituinte, e tinha esta característica, era extremamente diversificada. Poderei dizer até que eu acompanhei e fui dirigente durante muito tempo, que, digamos, o grupo interessante mais radical da altura eram as meninas que vinham do Instituto Social, fundada pelo Dom António Ferreira Gomes. Não é por acaso. E havia gente que passou para o PSD, PS, e curiosamente do PC só me lembro de um membro que era militante do PC. Mas nós tivemos uma atividade enorme, culturalmente, de idas lá fora ao estrangeiro, recolher coisas, conferências que fizemos com grandes figuras da cultura europeia, algumas travadas pelo regime, de vez em quando não podíamos sair. Mas a Confronto, pela sua diversidade, eu lembro-me agora, para terminar esta coisa relacionada à Confronto, no dizer de um dos sócios já falecidos, que era um dos mais notáveis, que foi o António Leite de Castro, foi deputado à Constituinte, que dizia: é preciso haver uma nova Confronto. Quando concluiu, ele era um insatisfeito. Isto não está a correr tão bem como queríamos. O 25 de Abril foi 25 de Abril, ainda bem, mas temos que ir muito mais longe. Eu lembro de uma grande sessão que tivemos, de evocação, dizia isto. Pronto. Agora, quanto àquilo que está a ser tratado hoje, eu apenas aprecio imenso todas as informações que foram dadas e as opiniões. Também foi referido, mas eu queria acentuar que há um dado que é muito importante para se perceber o futuro das migrações. Portugal, neste momento, é um país que está a envelhecer aceleradamente. Ainda ontem vi no jornal que para 188 pessoas idosas há 100 jovens. Isto sem contar os que imigram, jovens que imigram. Isto é, Portugal está a envelhecer. E quem é que vai trabalhar, quem é que vai permitir que o país possa continuar a crescer de uma forma igalitária, de uma forma equilibrada? Eu acho que a imigração tem também um papel importantíssimo nessa revitalização da sociedade portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais algum comentário da sala? Se não, vou... Espera, já estou para falar. Não havendo mais nenhum comentário da sala, eu levantava uma última questão e depois pedia para responder aos membros do painel, num minuto ou dois cada, e depois íamos ouvir a Isabela Crua fazer a sua performance. E a minha questão é esta: será que um problema no combate ao racismo em Portugal não é a ideia exatamente que Portugal não é um país racista? Não é termos um discurso que faria parte da identidade portuguesa, não sermos um país racista? E se nos lembrarmos qual é a origem desse discurso, percebemos que esse discurso oculta verdadeiramente a caráter de racismo, que é a ideia do lusotropicalismo, que é a segunda parte do salazarismo. A primeira parte do salazarismo foi dizer: há raças inferiores, dizia o Salazar, e é preciso civilizá-las. A partir do início das lutas de libertação nacional, o Salazar passou a dizer: nós somos todos mulatos, Portugal é um país de mulatos, recorrendo-se ao Gilberto Freire e ao lusotropicalismo, e isso passou a ser uma ideologia oficial da esquerda, da direita, do centro, algo quase que identitário em Portugal. Portanto, se não assumirmos que há racismo, que esse discurso tem que ser desconstruído,
o nosso combate ao racismo será sempre muito frágil. E era isto, para terminar, e eu queria ouvir os membros do painel, agora indo em ordem inversa, começava pela senhora alta comissária e depois passava para a Teresa, para a Joana, para a Guilherme, e íamos ouvir a Isabela, que estamos impacientes para ouvir a Isabela. Então, é verdade que a análise e a visão de Portugal foi muito marcada pela ideia do lusotropicalismo e que isso, de alguma forma, pode ter atrasado a nossa capacidade de refletir coletivamente sobre a existência de racismo, mas já ultrapassámos essa fase. Portugal aprovou recentemente e tem em implementação um Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, que de alguma forma vem reconhecer que há situações que requerem medidas e que estão a ser implementadas em várias áreas. E é um debate que é importante continuar a ter, como eu também procurei mencionar, e olhar para estas medidas também e que este plano possa também servir como uma base de trabalho e de inspiração para a nossa atuação e reflexão neste âmbito. E também acho que é importante separar o racismo das migrações. Isso poderia ser uma outra discussão, mas o racismo é uma questão efetivamente de cidadania e as migrações são algo diferente. Obrigada. Eu só acrescentava que, ao contrário de outras sociedades europeias e até norte-americana, Portugal é um país em que não encontramos pessoas não brancas. Temos uma única exceção, que é o nosso primeiro-ministro, mas também não foi porque o Obama foi presidente dos Estados Unidos que acabou o racismo na América, muito pelo contrário. Não encontramos nas estruturas de topo da sociedade, nas empresas, nas escolas, nos departamentos de Estado, no próprio governo, na Assembleia da República, não encontramos um reflexo de alguma multiculturalidade que já existe na sociedade portuguesa e que encontramos muito facilmente expresso no Reino Unido, nos Estados Unidos, em alguns outros países europeus, não muitos, é verdade, em que pessoas não brancas de origem imigrante ou de origem do antigo império, como acontece no Reino Unido, têm postos muitíssimo elevados. Hoje, por exemplo, o primeiro-ministro britânico é indiano, o líder do Partido Nacionalista escocês é paquistanês, o mayor de Londres é paquistanês, o primeiro-ministro da Irlanda é indiano. Quer dizer, há uma transposição para a estrutura de topo das sociedades nestes países muito mais evidente do que há, por exemplo, na sociedade portuguesa, onde, olhando para o Parlamento, eu não sei se há alguma pessoa não branca no Parlamento português neste momento, mas acho que não. Já houve, mas agora não há. Portanto, acho que isto também encobre uma forma de discriminação, deve ser uma. Isto também encobre uma forma de discriminação que existe na sociedade portuguesa e que nós tendemos a desvalorizar com essa ideia de que não somos racistas, que somos tanto como os outros, ou às vezes mais do que os outros, e que, digamos, é uma boa desculpa para que algumas coisas que deviam acontecer não aconteçam. Não, eu iria de encontro àquilo que foi debatido para a Assembleia Cidadã também, que é esta necessidade da representatividade,
um bocadinho aquilo que a Teresa estava aqui a dizer, de se conseguir visionar estas pessoas e esta diversidade nos diferentes locais da sociedade, seja ela académica, seja ela profissional, seja ela a todos os níveis, e também a possibilidade de algo que algumas pessoas trouxeram, da questão da necessidade às vezes de existirem as cotas para garantirem uma política de discriminação positiva que permita o acesso destas pessoas a estes lugares de visibilidade e de voz, e que permita de facto também desconstruir estes imaginários sociais que pontuam ainda a nossa sociedade, e que portanto consiga desconstruir também mais dessa forma também as questões do racismo estrutural que ainda persistem. Muito obrigado. Guilherme? Ora, dar nota apenas do seguinte, eu serei muito rápido, concordo com aquilo que foi referido, designadamente não podemos ter essa ideia, que é uma ideia não correta, de que não há racismo, e é indispensável, eu recordo aqui, textos extremamente importantes, extremamente atuais, que ainda há pouco foram recordados a propósito da passagem do centenário do nascimento de Eduardo Lourenço. Ele falava o nosso impensado. O que é o nosso impensado? É exatamente essa ideia de que há, de algum modo, um adquirido de integração que tem que ser complementado com a preocupação de respeito efetivo de direitos humanos e, simultaneamente, com a mobilização de todos, e a questão que há pouco a Teresa referia é extremamente importante. Eu julgo que aqui há um caminho a fazer-se, e o caminho a sociedade civil está a assumi-lo e tem que assumir plenamente. Portanto, eu penso que a solução não está em dizer que não temos essa questão. Temos essa questão e temos que a contrariar com mobilização de pessoas, com ação visando todos, a integração de todos e a inclusão de todos. E, nesse sentido, julgo que esse texto de Eduardo Lourenço sobre o nosso impensado refere-se exatamente àquilo que o Álvaro referia, que é nós omitirmos que existe esse lastro, essa resistência, que temos de contrariar. Muito obrigado. Muito obrigado aos membros do painel. Ótimo, eu vou sair, porque eu consigo ver as coisas, mas agora vou sair da pancarta. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos. Inês, quer apresentar a Isabela? Então, E nós terminar, começar. Subir, descer. Sentar, levantar, andar, parar, dançar, estagnar. Falar, 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 calar. Olhar, desviar. Presença, ausência. Cheio, vazio. Mulher, homem, dia, noite, terra, mar.
profundo, raso, preto, branco, azul, rosa, criança, adulto, amor, ódio, paz, guerra. Ponte, muro, face, frente, verso, esconder, mostrar, luz, escuridão, silêncio, música, eu, você, chorar, rir, viver, morrer, dormir, acordar, quem vê a semelhança vê a diferença. Quem vê a diferença também vê a semelhança. As palavras e os seus sentidos mudam de acordo com a dança. Viver, morrer, dia, noite, luz, escuridão, branco, preto, dentro, fora, ponte, muro. Quem vê a diferença também vê a semelhança. Início, fim, entrar, sair, quem vê a diferença também vê a semelhança. Pego, soltar, ar, fogo, céu, terra, loucura, sanidade, santidade, profano. Quem vê a diferença também vê a semelhança.
E acho que quando a gente entender isso para além, né, desse entendimento aqui racional, para a gente sentir, aí talvez a mudança chegue, permaneça, fique. A mudança em permanência, né, acontecendo, movendo. Obrigada por esse convite. Obrigada por esse debate. Agradeço por estar aqui. Obrigado.